Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Nós temos um grande privilégio nesses momentos de poder compartilhar com você de uma palavra de fé, uma palavra de esperança na profecia, nas profecias do Senhor. E dentro dessas profecias nós temos uma revelação que temos que acatar em nossos corações, que é a revelação de uma grande necessidade de se preparar. Daqui para frente, a nota tônica da nossa caminhada é prepare-se. Prepare-se. O tempo urge. A nota tônica da nossa caminhada é o preparo. O profeta Amós, no capítulo 4, versículo 12, ele diz, está escrito na palavra, ele diz assim, revelação do Senhor através do seu profeta, no capítulo 4, verso 12, ele diz: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Queridos, amados, nós necessitamos de estar preparados para se encontrar com o nosso Deus. O nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele vem. Na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, Ele está vindo com a comitiva de anjos, milhares e miríades de anjos, para o encontro com a igreja. Mas para que esse encontro realmente suceda de forma positiva, nós temos que estar preparados para se encontrar com Ele. É o que está escrito na palavra: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Já se ouve os passos de um Deus que se aproxima. Quando eu falo já se ouve os passos de um Deus que se aproxima, eu estou falando do quadro profético, das profecias se cumprindo à beira do caminho, à beira da estrada da vida. Queridos, todas as profecias praticamente estão se cumprindo. Os sinais são portentosos. Será que nós cremos nisto? Será que a palavra nos toca e levanta um fervor em nossos corações ao ponto de nós fazermos da obra, do ministério, da pregação, a nossa comida e a nossa bebida, a fim de fazermos uma prioridade, como diz a palavra de Jesus, que está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. É o tempo que vivemos, um tempo como nunca houve, e tenhamos a certeza, como diz a mensageira, ela diz que os últimos acontecimentos serão rápidos. Você crê nisso? Você acredita que os últimos acontecimentos estão sendo rápidos e que cada dia acontece algo que foi profetizado? A profecia se cumpre de uma forma avassaladora. Queridos, estamos vivendo um tempo muito precioso, um tempo como nunca houve, um tempo que está para se ver, infelizmente, eu posso dizer assim, porque vai haver muita dor, queridos, vai haver muito sofrimento, muito choro.
Eu gostaria de falar coisas positivas no tocante ao que vai acontecer com a humanidade, mas não posso, porque a caminhada profética daqui para frente, o cumprimento das profecias, serão de desastres ocorrendo sobre a terra. A mensageira do Senhor, ela diz uma coisa muito importante. Você crê que Deus pode falar através de pessoas, através de sonhos e visões? Crê? É o que diz a palavra. Amós diz que nos últimos dias é ver isso, não é? Os jovens terão visões. Os jovens terão visões. Isso. As crianças profetizarão. E aqui está uma passagem muito importante dessa serva do Senhor. Ela diz, ela viu, Deus mostrou para ela, ainda vai acontecer, não aconteceu ainda, vai acontecer. Mas isso ela está falando aqui, corroborado com o que diz a profecia, com o que diz a palavra de Deus, com o que diz os profetas levantados. Ela diz o seguinte: grandes bolas de fogo caíam sobre as casas, e dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam, e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Evangelismo, página 29. Ela fala, não termina essa menção das bolas de fogo, ela diz que o terror do povo era indescritível. Amados, meus queridos irmãos, onde quer que vocês estejam me ouvindo nesse momento, é o que nós temos pela frente, é o que vai acontecer. Ela diz, viu ainda, ela diz lá, eu vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações. Lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, com acento de voz agoniante, diziam: os senhores sabiam, por que não nos disseram? Nós não sabíamos. Testemunhos Seletos, volume 3, página 296. O que nos chama a atenção dessa menção aí, dos juízos caindo e da ignorância das pessoas, quando ela diz, olha, vocês sabiam que ia acontecer isso aí, os senhores sabiam. É um número alarmante de pessoas que vão dizer para os líderes religiosos que estão aí na função de caminhar o povo, de dirigir o povo, de ensinar o povo, de alertar o povo, de preparar o povo, e não fizeram este alerta e não fizeram esse preparo. E ele diz: vocês sabiam? Nós não sabíamos. Vocês sabiam? Nós não sabíamos. Vocês sabiam e não nos disseram. Queridos, isso é muito triste. Vai acontecer isso aí. Muitos vão ficar sem saber ainda, porque eles serão impedidos de saber. Ou se sabiam, da boca daqueles que estão pregando e falando essas coisas, não vão dar crédito, porque querem dar crédito a quem? Aos seus líderes religiosos, em que eles confiam cegamente. Como diz aqui, uma menção até dela própria, que nesses dias as pessoas estariam confiando nos líderes religiosos, não atentariam para os mensageiros de Deus, que têm a verdade para o tempo presente,
que tem as advertências necessárias, que tem a luz das profecias sendo exaradas, comunicadas, como no dia de hoje, nessa aldeia global, nessa grande estrutura de conhecimento, plataforma de conhecimento, de informações, através das plataformas digitais, a mensagem está indo pelo mundo todo, voando rapidamente e alcançando milhões. Mas, queridos, amados, o tempo que vivemos são portentosos, carece de uma advertência como nunca. E nós temos tentado advertir, estamos aqui nesse momento advertindo, procurando de alguma forma ou outra alcançar os corações, as vidas preciosas, porque sabemos muito bem que a última coisa a ser feita nessa terra é a pregação do Evangelho eterno, porque está escrito na palavra. Em Mateus 24:14 diz: e este Evangelho do Reino será pregado a testemunho de toda a gente, línguas, povos e nações, então virá o fim. A pregação tem que se estender. Eu tenho que atravessar as ruas e os valados, aonde houver gente, multidões. Eu tenho que pregar, alçar a voz com intrepidez. O chamado tem que ser ouvido. Ai de mim, se eu não pregar este Evangelho. Queridos, o mundo carece de advertências e de um chamado para temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Você que conhece esta palavra, esses ensinamentos, você está fazendo jus a essa incumbência? Esta grande responsabilidade? Porque no meu modo de pensar, e está muito claro, um salvo salva outro. Se eu tenho uma mensagem, se eu tenho conhecimento, eu tenho por obrigação comunicar essa mensagem, esse conhecimento, chamando o povo para se preparar, porque o tempo é muito curto. O tempo hoje. Queridos amados irmãos, é um tempo como nunca houve realmente. Sabe, ela diz ainda que um pensamento muito importante que eu quero deixar com vocês. Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? É verdade. Diz um comentário muito importante assim: antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens dos céus, tudo na natureza estará em convulsão. Você viu essa frase? Hein? Antes que Jesus apareça na nuvem do céu, o mundo todo estará em convulsão. Tudo na natureza estará em convulsão. Olha só o que diz ainda o pensamento: raios do céu, unindo-se ao fogo na terra, farão com que as montanhas queimem como uma fornalha e lancem suas torrentes. Você sabia que os vulcões que estão inativos vão novamente voltar às erupções e vão queimar? Viu isso aí? Viu isso aí? Eles, as montanhas, queimam como uma fornalha e lancem suas torrentes de lava sobre aldeias e cidades. Que coisa! Aldeias e cidades serão totalmente submergidas por lavas de vulcões. Massas derretidas de rochas lançadas na água pela sublevação das coisas ocultas na terra farão ferver a água e arremessarão pedras à terra. Haverá fortes terremotos e grande destruição de vidas humanas. É um comentário adventista. Ei, queridos, por que eu estou falando isso?
Eu podia estar falando coisas agradáveis para vocês, poderia estar assim, mas acontece que o momento não é hoje. A única coisa agradável que eu posso dizer para você é que Cristo está voltando para levar a sua igreja, e se você for a igreja dele, você irá para a terra, para o lugar prometido, a casa que ele já preparou. Esse é o anseio, é o meu desejo, sem esquecer que antes disso nós passaremos por grandes tribulações. A igreja passará por tribulação, nós passaremos pela angústia de Jacó. Por isso que temos que estar preparados. Preparados. A igreja tem que estar preparada para isso, porque o tempo ele é isso, vai dar a acontecer isso aí. Mas o pensamento que quão frequentemente ouvimos de terremotos, furacões, temos ouvido ou não temos ouvido? Frequentemente nós temos ouvido principalmente terremotos, não é? Abalo sísmico, que tudo que é lugar. Nós temos ouvido de destruição pelo fogo. Temos ouvido de destruição pelo fogo? Frequentemente temos. Nós temos vendo aí o Tocantins, onde eu estava a semana passada, em fogo, todas as florestas pegando fogo, queimando tudo. Tocantins. Nós tivemos recentemente toda a região lá do Mato Grosso, onde está uma diversidade grande de flora e fauna. Lembra dessa região toda queimada? Lembra? Sem falar da Califórnia, Estados Unidos, sem falar da Austrália e outras partes do mundo queimando, tudo queimando. A região que eu estava mencionando, procurando lembrar, é o Pantanal. O Pantanal pegou fogo de ponta a ponta. Tudo seco, sem chuva. Sabe, queridos, com grandes perdas de vidas e propriedades. Aparentemente essas calamidades são caprichos, desencadeamentos de forças da natureza, desorganizadas e desgovernadas, inteiramente fora de controle do homem, mas em todas elas podem ler-se o propósito de Deus. Elas estão entre os instrumentos pelos quais Ele busca despertar a homens e mulheres para que sintam o perigo. Deus vai permitir acontecer essas coisas para que haja um despertamento. Nós já fomos atingidos recentemente, estamos sendo atingidos aí por um vírus mortal. Precisamos andar de máscara no meio da rua, nos lugares fechados. Isso é normal? Já fazer quase um ano já. Fazer quase um ano esse negócio. Nunca aconteceu isso aqui no negócio desse, você andar amordaçado, hein? Com medo. E daqui um ano é mais muito pulmão, hein? Pois não é? Atrofiar o pulmão. Está vendo a situação? Nós estamos vendo isso, nós estamos vendo isso, é normal? Não é? É o tempo que vivemos. Queridos, eu queria chamar a sua atenção nesse momento, quando estamos falando essas coisas, para a necessidade de preparo. Não podemos entrar em dormência, indiferença, em letargia. É o momento de estar superaquecido, com os olhos totalmente abertos, conscientes. Não nos entreguemos à indiferença a isso, não sejamos indiferentes a isso que está acontecendo. Nos envolvamos do lado positivo de tudo isso, que é nos prepararmos cada vez mais e prepararmos outras pessoas que estão ao nosso redor. Nos envolvermos com a obra de Deus nesse fim das eras. Se colocarmos sobre o altar de Deus nossos dons, os nossos recursos, o nosso tempo. Não percamos tempo com o que é de comer, que é de beber. Não façamos disso a prioridade, não, por favor. Deus sabe disso tudo na sua vida, Ele vai cuidar de você. Envolva-se com as coisas de Deus. Procure priorizar a obra.
você verá que você vai ser abençoado, você vai ser guardado, você vai ser protegido, você vai ser cumprir a sua necessidade. Ele não vai cumprir a sua necessidade, vai te ajudar. Nós estamos vendo os perigos ao nosso redor. Nós estamos vendo as coisas acontecendo. Nós estamos vendo o tempo, né? Diz o pensamento ainda que, senhores, o Senhor, amados, preste atenção uma coisa que eu já tenho falado, nós temos pregado, nós temos anunciado, nós temos trombeteado, é sobre a questão de dentro desse plano de prepare-se, nós estamos longe do foco, do olho do furacão. O olho do furacão, o foco da destruição inicial serão as cidades. Cidades carregadas de sodomia, de violência, quebrantamento da palavra de Deus, da lei de Deus. Só para isso que a cidade hoje em dia prestam, hein? É assustador o que nós estamos vendo, a história que a gente ouve. Por isso o Senhor recomenda que seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não cuidais, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. Fogo e enxofre cairão sobre do céu sobre essas cidades. A sua punição será proporcional aos seus pecados. Imagina, a punição dela será proporcional aos seus pecados. Quando é destruída uma cidade, nosso povo não deve considerar esta questão como algo sem importância e pensar que, se surgir uma ocasião favorável, poderão construir casas para si mesmos nessa mesma cidade destruída. Não é tempo mais de sermos cidadãos das cidades. É um tempo de mudança. Eu sei que muitos vínculos e raízes nos prendem muitas vezes a cidade, mas nós temos que romper com tudo isso para tentar atender a voz de Deus, as ordens dele, obedecer a sua palavra, porque nós dormimos, amanhecemos, acordamos. E eu quero dizer para vocês que nesse dormir e acordar a cada dia, nós estamos bem próximos dos acontecimentos mais drásticos que ocorrerão nessa terra. Vou começar pelas cidades. Você vem falando tanto tempo sobre isso, e você está vendo as coisas acontecendo, não está? Você está vendo o que está acontecendo? É só um prenúncio das coisas maiores acontecerem. Amados, a palavra de Deus diz, primeira aos Tessalonicenses, algo muito importante. No capítulo 5, eu gosto muito desse texto aqui, porque para mim é um alento, um aviso da modalidade de vida da qual eu tenho que me dispor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, está escrito na palavra. Acompanhe comigo. Capítulo 5, versículo 23, 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 23, diz assim, fala de preparo. Você quer se preparar? Você quer atentar para a voz de Deus, que já tem te falado e continua te falando? Olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz, está escrito, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
O seu corpo, sua alma, seu espírito tem que estar preparado. Nesse ambiente aqui de Sodoma e Gomorra, você não tem condições de ter esse preparo. É impossível. É impossível você se preparar vivendo no meio da Sodoma. Quando você vê, quando você ouve tudo de Sodoma, é aquilo que vai fazer parte da sua vida. É isso que está fazendo parte da sua vida. De tanto você ouvir, de tanto você ver, você vai se acostumar e achar que tudo que as profecias dizem não tem nada a ver. Eles estão caçoando, eles estão brincando. Os religiosos estão brincando, não estão dando valor ao que está sendo dito. E não se esqueçam que de repente virá a destruição. Amados, preparação do corpo é necessário? Não é o que diz aí o 1 Tessalonicenses 5:23, que nosso corpo tem que estar irrepreensível, tem que haver um preparo para o quê? Para a vinda do Senhor. É necessário preparar o corpo? É. Tem que haver uma reforma de saúde, hein? Queridos, amados, uma reforma de saúde. Eu não posso estar comendo a comida dos egípcios. A comida que eu tenho que estar comendo agora, como um preparo, é o maná que caiu do céu. Aquele maná, que lembra quando o povo de Israel foi preparado? Deus tirou do Egito? Deus tirou o povo de Deus do Sodoma, não tirou? E levou para o deserto, longe da cidade. Ou não foi isso? Foi. Mas quando ele levou esse povo para o deserto, ele tirou de Sodoma, sai dela, povo meu, tirou de lá do Egito, e agora caminha com esse povo pelo deserto, reprograma esse povo. Com que tipo de comida? Eles trouxeram as panelas de carne acebolada do Egito, as conservas, carne seca ou coisa parecida do Egito. Eles trouxeram para comer no deserto? Não. Deus disse: olha, vocês não vão comer mais isso. Vocês vão para uma terra que eu prometi, uma cidade, um local especial, e vocês vão ser reprogramados para entrar nessa terra. Então a comida que vocês vão comer agora vai ser o pão do céu. Você não vai comer mais os defuntos. Ei, você não vai comer mais os cadáveres que o Egito come, não. Você não vai comer mais as panelas de carne acebolada do Egito. Você não vai comer mais. Você vai comer agora o pão do céu. Aquele pão do céu que reflete a sua origem. Que origem? Gênesis capítulo 5, versículo 29, quando Deus deu a alimentação para o seu povo, lá no Éden, santo, glorioso, onde ele viveu eternamente. Gênesis 1, 29, quando diz assim: essa é a comida que Deus está dando ao seu povo pelo deserto. Ele deu a Israel, quando tirou do Egito, ele está dando ao seu povo a ordem para no dia de hoje, para nós também. No capítulo 5, capítulo 1, versículo 29, diz: aqui está o cardápio de Deus, pão do céu. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, que dê semente, se vos há por mantimento. Vai ser o pão do céu o seu mantimento. O seu alimento vai ser pão do céu. Queridos, ali é o tipo, nós somos o antítipo. Aquilo lá é o que nós somos hoje, aponta para nós. Deus nos tirou da onde? Do Egito do pecado. Mas quer que a gente saia literalmente, que a gente saia das cidades, para levar pelo deserto. Para onde? Qual é a promessa? Hein? A nova Jerusalém. Qual era a promessa para Israel? Canaã, nova Canaã, a Canaã espiritual, a nova Jerusalém, cidade santa que foi preparada. Preparo físico, irmãos,
1 Tessalonicenses 5, 23, preparo físico para meus amados, nos encontrarmos com Jesus. Tem que ter um preparo físico. Reforma de saúde. Aquilo que eu como hoje, aquilo que eu bebo hoje, vai fazer diferença na questão do desfecho final. Meus neurônios, minhas células, meus leucócitos T4 têm que estar fortalecidos para que o vírus do Covid-19 não me atinja. Ele vai me atingir? Vai não. Porque Deus disse, se vocês ouvirem o que eu digo, aqui nessa caminhada pelo deserto, nessa reprogramação, as doenças dos egípcios não vão estar em cima de vocês. Ele não disse isso aí? Foi, está lá escrito, irmão, na palavra, Deuteronômio. Eu acredito nessas palavras, porque foi o Senhor que deu para Moisés. Não seria atingido pelas doenças, por isso que o corpo tem que estar preparado. Eu não posso ter toxina no meu corpo, na minha mente, porque ela vai tirar a capacidade de entender as coisas espirituais. Porque as toxinas, elas embebedam o ser humano. As toxinas são álcool. E amortece a minha capacidade de raciocínio. Mentira! A capacidade de entender as coisas espirituais. Satanás sabe disso. Ele envenenou as comidas para que nós, ao comermos, ficássemos intoxicados, com a mente, o sangue febril, sem capacidade de compreender as coisas espirituais. Um corpo preparado. O 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 é muito claro. Um corpo preparado para se encontrar com o Senhor. Um corpo preparado, meus queridos. Um corpo é o que diz a palavra. É o que diz a serva do Senhor quando ela fala assim. Ela diz assim: Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. A carne deixada de fazer parte do seu regime alimentar. Devemos ter isto sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Conselho sobre saúde, página 450. Estão atendendo esse conselho o sistema templo-centrista da IASDE, a denominação? Está seguindo esse conselho? Está aconselhando o povo, os líderes que estão dirigindo esse povo pelo caminho, eles estão ensinando o povo, estão vivendo e ensinando o povo isso aí? Porque ela está dizendo, queridos, que temos que abandonar. Ela diz que, eu repito, o texto é muito sério, muito profundo. Ela diz: Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original. E ela diz que o homem subsiste com os produtos naturais da terra. Os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Estão agindo firmemente nesse sentido? Fizeram o abandono na caminhada pelo deserto rumo à Canaã celestial prometida, que tem que comer o pão do céu e não os animais em putrefação, contaminados, que dão doença do câncer e que neutraliza a força, a potência dos leucócitos T4, nosso sistema de defesa, e fragiliza a nossa capacidade de defesa orgânica quando um vírus do Covid-19 outros se aproximam de nós para nos atacar. Temos o conselho.
Porque o Senhor disse, olha, 1 Tessalonicenses 5,23, que o nosso corpo tem que estar irrepreensível para a vinda do Senhor. Amados, o tempo é um tempo decisivo, é um tempo como nunca houve. Nós temos que estar preparados, que é o preparo, estou falando do preparo, meus amados, do preparo para a volta do Senhor. Nós temos que estar fora de Sodoma e das práticas de Sodoma, temos que estar fora das cidades. Ela diz um pensamento muito importante também, ela fala o seguinte: os que estão aguardando, esperando o aparecimento de Cristo. Aqui eu vejo um preparo espiritual, daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou ouvindo. O que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? Para que meu espírito seja fortalecido, para que eu seja um homem espiritual, para que você seja uma mulher espiritual. O que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? Então ela diz, os que estão aguardando, porque note que 1 Tessalonicenses 5,23 diz que também tem que haver um preparo, o espiritual tem que ser irrepreensível também. Não só preparo do corpo físico, mas o espiritual tem que ser irrepreensível. Os que estão aguardando, esperando o aparecimento de Cristo nas nuvens do céu, não se misturarão com o mundo em sociedades e reuniões de divertimento, meramente para o seu próprio deleite. Manuscrito 4 de 1892. Mas preciso ir para o divertimento, para a festa, para as baladas. Eu preciso ir para o lugar onde tem encontro de show de riso. Não, na internet eu vejo tudo isso aí. Eu posso estar vendo tudo isso aí e estar vivendo conforme o mundo e vivendo as coisas do mundo. Não é verdade o que eu estou dizendo? É verdade. É verdade. É uma novela que você pode assistir, é um filme que você pode assistir. Uma coisa dessa natureza, está tudo lá. Você está com o mundo, você está participando do divertimento do mundo, você está se divertindo com o mundo, você está participando dos entretenimentos do mundo. Irmãos, eu viajei pelo Brasil esses dias aí. Cada aeroporto que eu chegava, todas as pessoas estavam enfiadas nos seus computadores, os seus telefones celulares. Hoje é 24 horas praticamente, as pessoas estão desse jeito. Não precisa ir num lugar, não. Vão até a pessoa. Naquela plataforma virtual. Naquela plataforma virtual se dá tudo o que você possa imaginar ali naquele momento. Todas as sensações, todos os sentimentos, pensamentos, todo desejo, tudo acontece ali. Em frente daquele tablet, daquele smartphone, você vê, tudo ali acontece ali. Tudo acontece. Sua alma se envolve espiritualmente com essas coisas. O tempo é muito diferenciado dos tempos. A forma como está sendo usada por Satanás é muito diferente, sofisticada, queridos, amados. Preparação da mente, falando na parte espiritual, preparação da mente. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, diz assim, está escrito, 2 Coríntios 6, 14, nós lemos na palavra, olha o que diz, 2 Coríntios 6, capítulo 6, verso 14, diz assim, nós lemos, olha o que diz, 6, 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Nós temos alguma coisa com as trevas, irmãos? Hein? O que é trevoso? Hein? Nós temos alguma comunhão com as trevas? Não podemos ter nesse momento comunhão com as trevas. O mundo está em trevas? Tá. A Bíblia diz que o Deus desse século cegaria o entendimento das pessoas para que ela não pudesse ver. O mundo está em trevas. A escuridão é assustadora. As pessoas estão querendo unir
a luz com as trevas, mas não dá, porque onde a luz chega, as trevas são espancadas, ela não resiste às trevas. Aliás, as trevas não resistem à luz. Então não há comunhão com as trevas. Ou você é trevas ou não é. Aliás, ou você é treva ou luz. Você não pode ser treva e luz ao mesmo tempo. Você tem que ser um ou outro, porque os dois não habitam no mesmo lugar. Não existe meio luz. Não existe meio termo. Não. Ou você é luz ou você é trevas. Mas está aí a mensagem, 2 Coríntios 6,14. Amados, o tempo é muito delicado. Você não pode ter nenhuma relação com trevas. O que é trevas. Você vê logo de cara, não vê quando é trevas? Vê. Você não é bobo, você não é ignorante, você vê que é trevas. Mas parece que a sua carne pede as trevas. Carnalidade é assustadora, né? Ela pede as trevas, mas não pode haver comunhão. Não pode. Está aí, né? Não é que as pessoas, eu não posso falar das trevas no dia de hoje, futebol, todas essas coisas, essa estrutura de filmes, novelas, jogos, irmãos. Ei, jogos! As crianças, os jovens estão enfeitiçados pelas trevas. Você não imagina o que tem por trás dos jogos? A mente que preparou aqueles jogos é uma mente maligna, satânica, que consegue atingir nos meandros da mente do jovem, da criança, e dá, sabe, certos golpes, certas engoldos. Ele vai lá no centro da mente e ele consegue entrar lá nos pontos mais intricados que você possa imaginar da mente. Com esses jogos ele entra lá e faz uma devassa e prepara você para uma reação e um gosto totalmente fora das coisas espirituais, só do mal, só das coisas do mal. Essa situação que estamos vendo, a mente está sendo controlada. O diabo entra, controla a mente pelo que vê, pelo que ouve, principalmente. É o tempo que nós estamos vivendo. Meu Deus, como é que vai ser feito para a salvação dessas pessoas? Não caírem na realidade, não ouvirem o chamado, não ouvirem a advertência, não ouvirem a palavra, os reclames da palavra. Amados, eu não preciso dizer até lá, vocês estão vendo aí nas suas casas de vocês como é que é o tratamento, como é que é a atuação dos filhos, dos adolescentes e das pessoas em geral das cidades. Eu não gosto mais de ver uma rádio como uma rádio dessa aqui, Esperança, uma rádio dessa com tanta boa música e mensagem, mas ele não tem, sabe, ele não consegue se prender para ouvir um bom hino, uma boa mensagem. Tem que ser outras coisas ligadas àquilo que o diabo já traçou, já preparou para essa reta final. A última cartada dele, porque a Bíblia é muito clara, o Senhor Jesus disse em Apocalipse 12:12, há de vós, ó terra e povo que nela habitais, porque o diabo disse a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ei, nós temos pouco tempo aqui nessa terra. Nós temos que lutar pelos nossos familiares. Nós temos que ser uma voz que clama no meio do deserto, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, pois é chegada a hora do seu juízo. Arrependei-vos, convertei-vos, aplanai os vossos caminhos, endireitar as vossas veredas para a vinda do Senhor. Mensagem. E ser marcantemente ali com a família, com os filhos, com parentes, seja quem for, falar: ó, sai disso, e falar para eles: sai disso. Enquanto é tempo, clamar, não aceitar, clamar. Não tem tempo a perder. Não tem tempo a perder. Amados, eu gostaria de falar muitas coisas para vocês, mas o tempo urge, o tempo é curto. Toda recreação em que vos puder desempenhar, pedindo sobre ela com fé a bênção de Deus, não será perigosa. Mas todo divertimento que vos torna inaptos para a oração particular, para a devoção no altar da oração, ou para tomar parte nas reuniões de oração, não é segura, mas perigosa. Não é segura, mas perigosa. Não é segura, mas perigosa. Não é segura. Não é. Não é segura, mas perigosa. Vistam-se nossos irmãos e irmãs, nossas irmãs, com simplicidade.
Hein, irmãs? Vocês fazem parte das mulheres de Sodoma, irmãs? Se você não estiver vestindo com simplicidade como manda o céu, você faz parte das mulheres de Sodoma. Vistam-se, nós temos ensinado isso para as mulheres de Deus. Vistam-se as nossas irmãs com simplicidade, como muitos o fazem, tendo vestidos de material bom e durável, modestos, apropriados para a sua idade. Não lhes preocupe a questão de vestuário. Nossa irmã deve vestir-se com simplicidade, deve trajar-se com roupas modestas, com modéstia e sobriedade. Dai ao mundo uma ilustração viva do adorno interior e da graça de Deus no seu coração. Mulheres, não prepara para esse momento que estamos vivendo. Vamos lá, já para terminar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. É isso mesmo? Não, 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Reforçando ainda o preparo espiritual. 1 Coríntios 10, verso 31. Está escrito na palavra. 1 Coríntios 10, 31. Olha o que nós lemos aqui. Olha o que está na palavra, 10, 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ei, o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, ou fazer qualquer outra coisa, faça para o quê? Para a glória de Deus. Você come, coma o maná do céu. Você vai fazer para a glória de Deus. Você se veste como as santas mulheres. Você veste como as mulheres do céu. Beber, você vai beber aquilo que vai te fazer bem, como bebe os santos que devem beber a água que passarinho bebe. Queridos, o tempo é por determinado curto para nós desperdiçarmos e sermos indiferentes ao preparo. O culto familiar à noitinha e pela manhã, univos, queridos, façam isso, univos aos vossos filhos no culto de Deus, lendo sua palavra e cantando o seu louvor. Ensinai-os a repetir a lei de Deus. Sejam os períodos de culto familiar curtos e espirituais, mas que façam. É necessário que façam, onde quer que você esteja. Façam. Fanatismo, exaltação, o falso falar línguas, os cultos ruidosos têm sido considerados dons postos na igreja de Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isso não têm sido bons. Pelos seus frutos os conhecereis. O fanatismo e o ruído têm sido considerados indícios especiais da fé. Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião, a menos que experimente um momento de poder e de gozo. Que coisa, arrepiado os cabelos, né? Esforce-se, por isso chega uma confusão dos sentimentos, a influência dessas reuniões. Estou falando desses avivamentos, falsos avivamentos que tem aí nos meios religiosos, que não tem nada a ver com o verdadeiro avivamento, que é viver de acordo com a vontade de... Esse é o verdadeiro avivamento. Viver o evangelho eterno. Reforma de saúde, reforma de vestuário e todas essas coisas. Viver segundo a luz que emana do céu sobre as nossas vidas. Sua palavra não é coisas exteriores, mas obedecer. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É essa que a palavra diz, isso que está escrito. Ponto, irmãos. Nós finalizamos aqui Apocalipse 14, verso 6. Estamos vivendo momentos finais da história da terra. Ok? A mensagem que está indo pelos céus desse mundo é a mensagem do momento presente, verdade presente. As três mensagens angélicas, um chamado clamoroso, um chamado como nunca houve, um chamado, Apocalipse 14, verso 6, um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar os que assentam sobre a terra, dizendo em alta voz: temei a Deus e dê-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. É chegada a hora do seu juízo. E adorai
aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse é o tempo que vivemos. O chamado para temer a Deus é guardar os seus mandamentos, Eclesiastes 12:13, porque chega a hora do seu juízo. Conhecereis a verdade vos libertará. E nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Amém. Eu sou o pastor Aurélio Gomes. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos. Se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Graça e paz.